né? Então esse porto-riquenho não era espírita, era espiritualista, né? E ele então descobriu que você dando lá um comando, né, intencional e dando lá uns pulsos, o médium desdobrava, né? Tinha um desdobramento e mantinha consciência. Então esse médium ele enxergava o nosso plano, né, nossa dimensão, e também a parte, vamos dizer, astral. Então enxergava os espíritos, enxergava uma realidade um pouco mais ampla. E o Lacerda ficou meio que interessado nessa técnica, né? E como a esposa dele era médium, ele foi aplicar na esposa. E aí funcionou. Assim que ele deu o comando, ela saiu do corpo, começou a descrever o ambiente astral e a partir daí começaram o trabalho. E o Lacerda, estudando as manifestações, ele criou algumas leis. Ele criou, né? Descobriu algumas leis que regiam esse trabalho. Então a apometria é uma técnica que é utilizada para trabalhos de desobsessão, de auxílio espiritual. Então, vocês já ouviram falar do trabalho kardecista, né, de desobsessão. Então, normalmente, como é que funciona? Está lá a equipe mediúnica, o médium incorpora lá um ser, né, que precisa de auxílio, e começa a conversar com ele. Então, você tem que perdoar, você precisa compreender o que se passou, perdoa e tal. É muito no diálogo, né? É como se fosse uma psicanálise, vamos pensar assim, né? É muito blá blá blá, e o resultado é um pouco mais longo. E a apometria agiliza o trabalho. É como se fosse uma terapia breve, uma hipnose, sei lá, algo do tipo. Então, o tratamento é muito mais ágil. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Uma das técnicas utilizadas na apometria é justamente a regressão de memória com o espírito. Então, abriu o trabalho, tem lá um ser incorporado no médium e está revoltado. Ele não quer perdoar de jeito nenhum. Não perdoa porque o ciclano matou minha mulher, estuprou minha filha, não sei o que, e eu vou me vingar dele. Perdoa e nada. Aí você vai lá e dá um comando. Fala, olha, nós vamos te levar. Você vai se lembrar de uma existência passada. E essa existência vai te mostrar algum fato, alguma informação para você entender esse processo. Aí você dá o comando, né, com essa intenção. E o comando, dizem, né, que se plasma uma espécie de uma televisão na frente do cara, né, do espírito, ou ele mesmo acessa no consciente dele, mas ele vê o que ele fez numa outra existência, numa outra vida. E, vamos dizer, esclarece a tal lei de causa e efeito, ou a lei do karma. E aí ele vê o que ele fez no passado. 99% dos casos, o espírito na hora perdoa. Né? Quando ele se lembra do que ele fez e compreende que aquilo que ele passou foi a reação de uma ação passada. Né? A colheita de algo semeado no passado. Quando ele tem essa compreensão, ele consegue perdoar automaticamente. É como se estivesse tendo um sonho. Imagina você tendo um sonho, está sendo perseguido. Você está no sonho angustiado. Quando você acorda e vê que foi só um sonho, aquele temor começa a passar. Né? Você, que bom, era só um sonho. Ao contrário do filme de ontem, né? Que o cara não acordava. Né? Waking Life. É um filme interessante para vocês assistirem. Waking Life, né? O cara sonha. Quando ele acha que acordou, ele está tendo um outro sonho. Ele começa a ficar angustiado, que ele não sai daquilo, né? Ele nunca acorda, né? É muito interessante. Voltando na apometria. Então, quando o espírito tem essa compreensão, o perdão para ele é uma coisa muito fácil. É como se ele estivesse tendo um sonho, né? E aquilo se esclarece. Vou dar outro exemplo. Foi fazer um trabalho e se manifestou um bombeiro, né? Tinha desencarnado em algum trabalho. E esse bombeiro estava desesperado, né? Estava sofrendo muito. Não por ele ter morrido. Ele falava o seguinte, né? Eu sei que eu estou morto, mas o problema são meus 2 filhos. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu tinha que cuidar deles. Eu preciso estar lá do lado deles, cuidando deles. Aí, eu estava treinando esse dia, né? Estava conduzindo o trabalho. Eu falei, olha, eu vou dar um comando para vocês voltar no tempo e se lembrar quando vocês fizeram um acordo. Porque, pela teoria espírita, né?
ninguém é filho do outro por acaso. É feito um acordo entre os espíritos. Então você encarna primeiro, depois eu vou nascer como teu filho, então, quer dizer, é feito um acordo, é tudo lá nos cartórios do plano espiritual, o registrado, né? Ah, Rafael, você vai se lembrar então... Essa história de não pedir para nascer... não existe. Eu não pedi para nascer. Isso aí é tudo balela, tá tudo lá. Pediu e tá lá assinado. Aí eu falei, então você vai se lembrar de quando você se reuniu com esses dois espíritos, que são seus filhos, para acertar essa encarnação. Na hora que eu dei o comando, ele começou a chorar. Aí chorava. Você falou assim, Deus, me perdoa, desculpa minha falta de fé, e não sei o que, começou a chorar. Aí ele contou para mim, né? Quer dizer, contou para o grupo. Falou assim, quando nós combinamos, esses dois espíritos, eles tinham que passar pela prova de ficarem órfãos na infância. Né? Então assim, ele enquanto espírito, eu comentei entre o ego e o espírito, né? Enquanto espírito, ele sabia que ele teria que desencarnar numa certa época para aqueles outros dois viverem a prova de ficarem órfãos. Então fazia parte da prova daqueles espíritos ficarem órfãos, né? Na infância. Quando ele recordou essa consciência, né? Ele recuperou essa consciência, na hora ele parou de sofrer. Porque ele entendeu que não eram dois filhos, eram dois irmãos espirituais que precisavam passar pela prova de ficarem órfãos, né? Que se via como bombeiro, como pai, e passou a pensar com a consciência espiritual. Um espírito eterno vivenciando provas. E aqueles dois que ele achava que eram filhos, também eram espíritos eternos, que por alguma razão precisavam daquela prova. Aí veio essa compreensão, na hora acabou o sofrimento dele. Então você vê, se ficasse lá no blá blá blá, talvez pudesse ficar reuniões e reuniões, conversando, e nada ia adiantar. Esse processo acelera, né? Acelera, é muito rápido, porque é como se ele recuperasse a consciência espiritual em frações de segundo, como se ele despertasse de um sonho. Né? Quando vem a consciência... A mesma técnica do que faz no encarnado mesmo, né? De você voltar ali e lembrar, porque você tem determinados traumas, né? Só a diferença seria assim, quando você faz a regressão no encarnado, né, o terapeuta dos dias passados, quem se lembra é o encarnado. Então você vai se lembrar e vai narrar, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Na apometria, muitas vezes o médium vê. Né? Então o médium está desdobrado ali com o médium vidente, ele começa a ver e vai falando. Numa vida passada, ela fez isso, fez aquilo, tal. Então não necessariamente é você que vai lembrar. Né? É o médium desdobrado que vai acessando as informações e vai descrevendo para a gente. E nesse caso, essa volta, né, é feita com o espírito incorporado no médium. Então é o espírito que está se lembrando. E o Lacerda fala que é muito mais fácil o desencarnado se lembrar do que nós encarnados. A gente tem muito mais barreiras, né, do que ele. Exato. Então a gente não tem essa facilidade de acessar as informações como teria desencarnado. Mas por que acontece isso? Ele está tão preso àquela ideia fixa, né, da vingança ou do sofrimento, que ele não consegue acessar essas informações. Aí no trabalho, quando você está auxiliando e dá o comando, ele tem um certo relaxamento e ele consegue acessar a informação. Acessou a informação, acabou o sofrimento. Vou contar mais um caso. Você perguntou.